Caso de hoje, uma garotinha está se divertindo num piquenique junto com sua família, outras pessoas, até que algo terrível acontece e que praticamente explode a cabeça dos investigadores depois. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, ajuda muito aqui o canal a crescer cada vez mais. Deixa um comentário dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Nailin K. Marshall nasceu no dia 18 de setembro de 1978, em Orange, na Califórnia. Ela morava com sua mãe Nancy, seu padrasto Kim e seus dois irmãos, o mais velho chamado Nathan e a mais nova chamada Noreen. Os pais de Nailin, Billy e Nancy, se divorciaram pouco depois de seu nascimento. Mais tarde, Nancy se casou novamente com um homem chamado Kim Marshall e ele adotou a Nailin e seu irmão mais velho. 3 anos depois, o casal teve uma terceira filha, a Noreen. Os 5 membros da família Marshall viviam felizes e adoravam fazer passeios em família. No dia 25 de junho de 1983, um lindo sábado ensolarado, Kim, que era membro do Capital City Radio Club, e sua família foram convidados para participar de um piquenique de operadores de rádios nas montanhas da Floresta Nacional de Helena, perto de Helena, em Montana. Nessa época, Nailin estava com 4 anos. Foi um dia muito divertido. A pequena Nailin adorou estar em contato com a natureza, se divertindo com seus irmãos e com as outras crianças que estavam por lá. Por volta das 4 horas da tarde, Nailin estava brincando com outras crianças em uma campina, perto das represas de castores em Maupin Creek. Ela ficou cansada e sentou-se perto das represas, talvez esperando ver os castores saírem. E as outras crianças continuaram brincando na água e também estavam perseguindo sapos naquela tarde. Tinha uma garota que estava com 13 anos e ela era um pouquinho mais velha que as crianças que estavam por ali e digamos que ela ficou responsável pelas demais. Então as crianças queriam brincar em um outro local, só que a Nailin estava cansada e não queria. Então essa garota de 13 anos pediu para ela ficar sentadinha ali, quietinha, naquele local, que seria rápido, elas logo voltariam. Então quando as crianças voltaram, elas viram que a Nailin não estava mais no local. A área onde Nailin estava era uma floresta densa cercada por penhascos rochosos íngremes e minas. Quando as crianças não conseguiram encontrá-la, chamaram os adultos. Em pouco tempo, todos estavam procurando pela menina de 4 anos, mas ela não estava em lugar nenhum. A polícia foi chamada ao local. Eles conduziram uma busca extensa no acampamento e ao longo do riacho onde Nailin foi vista pela última vez. A polícia logo contou com a ajuda do FBI, de voluntários e de membros da igreja onde Marshall e as crianças frequentavam. No meio das buscas, algumas crianças alegaram que Nailin estava conversando com um homem desconhecido, vestindo macacão roxo, pouco antes de desaparecer. O menino de 6 anos disse à polícia que Nailin disse a ele: "Aquele homem quer que eu siga a sua sombra." A polícia especulou que o homem a havia traído, dizendo-lhe para jogar o jogo das sombras, uma brincadeira que as crianças faziam na época. Eles utilizaram cães farejadores e também mergulhadores para as partes mais profundas do riacho e lagoas próximas, mas não encontraram nada. Mais de 2.800 voluntários participaram das buscas. Até mesmo helicópteros e sensores de calor foram utilizados. Os cães sentiram seu cheiro perto de Maupin Creek. Então seu cheiro simplesmente sumiu, sugerindo aos investigadores que ela pode ter sido sequestrada bem naquele ponto. Após cerca de 5 dias de busca, o tempo ficou muito chuvoso e as buscas diminuíram. Após 10 dias de buscas que às vezes se estendiam por turnos noturnos de voluntários, a busca foi suspensa.
Inicialmente não se acreditou que Neilin pudesse ter sido sequestrada, porque o local não era a parte mais populosa do parque. Eles estavam num local muito remoto mesmo, e as únicas pessoas que estavam ali eram os membros daquele clube. Então, praticamente todo mundo se conhecia, não tinha ninguém desconhecido no local. Isso foi o que os adultos falaram. Mas quando os investigadores conversaram com as crianças, algumas disseram que viram aquele tal homem de macacão roxo. E esse homem não era membro ali do clube. Embora algumas das autoridades que investigavam o caso acreditassem que Neilin simplesmente se afastou e acabou sucumbindo dentro da floresta, em algum local onde eles não foram capazes de encontrá-la, outros acreditavam que ela foi sequestrada e ainda poderia estar viva. Como ela desapareceu vestindo apenas uma camiseta e shorts, sem sapatos, e nenhuma evidência foi encontrada que mostrasse que ela de alguma forma se perdeu na floresta, o caso foi tratado como sequestro. O desaparecimento de Neilin foi amplamente divulgado nos noticiários e até apareceu no programa Unsolved Mysteries. O rosto de Neilin foi exibido em outdoors, caixas de leite e sacolas de compras. Dicas de todo mundo foram relatadas, mas nenhuma deu certo para os investigadores. Em 7 de novembro de 1985, o Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas recebeu uma ligação de um homem que alegou ter sequestrado uma garota chamada Kay. 2 meses depois, uma carta foi enviada à polícia de Wisconsin por um homem desconhecido que alegou ter resgatado Neilin e incluiu informações sobre o seu sequestro que nunca foram divulgadas ao público. Ele estava a par das coisas às quais uma pessoa normal não teria acesso, disse o detetive do condado Kevin Hughes. O autor da carta alegou que tinha uma renda estável e trabalhava em casa. Ele alegou que conseguiu educar a Neilin em casa. Ele também afirmou ter viajado com ela para vários lugares do mundo. Embora reconhecesse que sabia que a família dela sentia sua falta, ele disse que a amava e não a devolveria. A carta foi carimbada em Madison, em Wisconsin. Nessa mesma época, uma pessoa desconhecida que alegou ter escrito a carta começou a ligar para a Child Fight of America, uma organização nacional sem fins lucrativos para crianças desaparecidas em Nova York. A polícia conseguiu rastrear as ligações e elas vinham de várias cabines telefônicas, uma delas perto de uma farmácia em Edgerton, no Wisconsin. Nas ligações e na carta anterior, o homem fez comentários que davam a entender que ele teria abusado de Neilin. Este homem disse que estava cuidando bem dela, mas durante a mesma conversa pelo telefone ou nas cartas, também fez algumas referências às coisas que ele estava fazendo com Neilin, que seria um abuso sexual, disse Tim Campbell, do departamento do xerife do condado de Jefferson. Depois que a polícia rastreou essas ligações, elas pararam. Nas ligações e na carta, o homem disse que pegou Neilin na área de Akron Park, entre Helena e Bowler. Ele alegou que ela estava assustada e chorando enquanto ele a segurava e que decidiu que ficaria com ela. Ele disse que a levou para casa com ele para cuidá-la e amá-la. Ele disse que havia cortado o cabelo dela e que agora estava bem curto e cacheado. Ele também comentou que ela havia crescido e estava com 22 quilos. Ele mencionou que ela sempre comia bem e adorava pizza. Em uma das cartas, ele disse o seguinte: ela contaria com prazer a você sobre as viagens a São Francisco, Nova York, Oklahoma City, Nova Orleans, Nashville, Chicago, Porto Rico ou Canadá. Estivemos também na Grã-Bretanha por 1 mês no ano passado e ela adorou. Ela é uma menina doce e eu a amo. Por isso eu percebo o quanto sua família deve sentir falta dela. Mas ela se ajustou e parece feliz. Ela confia em mim e não tem medo. Nós brincamos muito e ela ri quando fazemos palhaçadas. Ela está feliz e simplesmente não posso deixá-la ir. Depois disso, o FBI determinou que todas as cartas e telefonemas recebidos vieram do mesmo homem, mas eles nunca conseguiram identificar esse homem. Nancy, a mãe dela, acreditava que as referências de viagens nas cartas estavam ligadas aos muitos relatos de avistamentos de Neilin nos Estados Unidos. Se ele tivesse de fato feito essas viagens, isso explicaria os avistamentos dela de uma costa a outra. Em algum momento, uma testemunha relatou ter visto uma garota que se parecia com Neilin em um restaurante em Janesville, no Wisconsin. Em agosto de 1991,
um homem que morava em Helena, Richard James Wilson, de 42 anos, entregou-se às autoridades, alegando ter assassinado Neylin e pelo menos uma outra mulher. Wilson tinha um histórico de doença mental e fez a confissão enquanto estava detido sob suspeita de violação da liberdade condicional por uma condenação em 1984 por agressão sexual contra uma menor. As autoridades levaram Wilson para uma área a leste de Clamp, onde Wilson alegou ter se desfeito do corpo da Neylin. Quando ele não conseguiu identificar uma mina específica, os policiais fizeram uma busca no local. Nenhuma evidência que apoiasse a afirmação de Wilson foi encontrada. Então ele acabou sendo descartado como suspeito. Depois que o caso foi ao ar no Unsolved Mysteries em 1990, chegou uma denúncia de uma professora que acreditava que Neylin era uma de suas alunas em Bellingham, em Washington. Uma investigação mais aprofundada revelou que a menina não era Neylin, mas ela realmente estava desaparecida. A polícia conseguiu recuperar Mônica Bonilla, que havia sido sequestrada na Califórnia, por seu pai, que não tinha custódia, em 1982. Em 1995, depois de morar no Japão por cerca de 5 anos, a família Marshall fez planos de se mudar para o México. Kim recebeu uma transferência de emprego para lá, então a família inteira iria para essa nova cidade e esse novo país. Nancy voou para a cidade no México em julho para procurar uma casa para alugar, enquanto Kim ficou no Japão com as crianças. Enquanto estava na cidade do México, Nancy morreu em circunstâncias suspeitas. As autoridades mexicanas inicialmente consideraram o caso como suicídio, mas Kim, assim como outros membros da família, acreditavam que Nancy havia sido assassinada. Ela foi para o quarto do hotel naquela noite e não acordou pela manhã, disse a irmã de Nancy, a Mickey. Eu suspeito de assassinato. Depois de contratar um investigador particular, o Kim afirmou que recebeu novas informações sobre a morte de sua esposa. Nancy foi encontrada pendurada em um chuveiro em seu quarto de hotel, machucada e com as mãos amarradas nas costas. Alguns de seus pertences, incluindo sua aliança de casamento, estavam desaparecidos. O dinheiro que ela guardava em um cofre estava intocado. A porta do quarto do hotel também foi arrombada. Posteriormente, as autoridades mexicanas alteraram o status do caso de Nancy para indeterminado ou sob investigação, segundo Kim. Kim disse que foi aconselhado pelo Departamento do Estado a não pressionar as autoridades mexicanas para que investigassem mais a fundo a possibilidade de crime. Caso contrário, o corpo de Nancy não seria libertado para o enterro. Apesar da morte de sua esposa ser um assassinato óbvio, Kim abandonou suas tentativas de investigar adequadamente para recuperar o seu corpo para o enterro. O México desistiu da investigação e entregou o corpo para ele. Ela foi enterrada no Texas e ficou por isso mesmo. O caso dela nunca foi resolvido. Em 1997, uma mulher de 19 anos deu entrada em um hospital de Nova Orleans com um homem não identificado. Ela dizia que seu nome era Helena e buscava internação para parto. Ela disse que achava que sua mãe poderia se chamar Neylin e que ela havia crescido fora dos Estados Unidos. Mas a enfermeira que relatou o encontro disse que ela não tinha nenhum sotaque. Outras questões sobre identidade e histórico médico resultaram na saída rápida do casal do hospital. Eventualmente o casal foi localizado e a mulher concordou em fornecer uma amostra de DNA. Depois de análises, o DNA não correspondeu. Em 2018, uma página no Facebook fez uma postagem alegando que empresas em Janesville, Indiana e Wisconsin receberam cartas manuscritas em relação ao desaparecimento de Neylin. As cartas foram carimbadas em Ohio, sem endereço do remetente, e estavam sendo investigadas pelas autoridades, mas nada novo foi descoberto. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso difícil mesmo. Tem essas cartas aí que a polícia recebeu do homem ali que dizia que sequestrou, não, na verdade ele disse que só a resgatou. Então fica aí essa dúvida, será que esse homem realmente sequestrou a Neylin naquele dia? E ela, ficou morando com ele, como ela era pequena, acabou esquecendo da vida que teve antes e talvez ela esteja até viva nos dias de hoje. É um caso bem misterioso mesmo, mas que a gente espera que um dia tenha uma resposta. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.